Vamos falar sobre conjuntos. Um conteúdo que aparece bastante tanto em vestibulares quanto em concursos públicos. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre conjuntos é que, no nível da matemática que a gente estuda tanto para vestibulares quanto para concursos, a gente não vai conseguir definir de forma precisa conjuntos. Mas o que que os conjuntos trazem para a gente? Eles trazem uma noção, eles trazem uma noção de coleção ou agrupamento. Então, beleza, professor. Eu tenho que entender que um conjunto, ele é parecido com uma coleção ou agrupamento. Mas é qualquer tipo de coleção ou agrupamento? Não. Por que que não, professor? Porque essa coleção e esse agrupamento, eles têm que estar bem definidos, tá? Então, a gente vai colocar aqui essa coleção ou agrupamento tem que estar bem definidos. E o que seria uma coleção ou um agrupamento bem definidos? É aquele, tá, pessoal? É aquele tipo de coleção ou agrupamento que eu tenho um certo grau de certeza. Certeza de quê? Eu tenho que ter um certo grau de certeza se determinado objeto é elemento daquela coleção. Como que eu vou saber isso no dia a dia? Bom, eu poderia te fazer a seguinte pergunta. Você que está assistindo a nossa aula, vou representar aqui um primeiro exemplo um, tá? Exemplo um. Você que está assistindo a nossa aula, você é uma parte do conjunto de alunos do Sniper da Matemática? Vou até escrever aqui em cima. Alunos A é o conjunto de alunos do Sniper da Matemática do YouTube. Por exemplo, talvez o seu nome seja Júnior. A gente vai perceber que o Júnior faz parte do nosso conjunto. Ele é um dos integrantes do nosso conjunto. Ele é um dos nossos alunos. Se eu te perguntar, por exemplo, a Juliane é uma das nossas alunas. O Caio também é um dos nossos alunos do YouTube. Então perceba que eu consigo montar essa coleção de alunos do Sniper da Matemática do YouTube. Todas essas pessoas eu consigo afirmar com certeza se elas fazem parte ou não do canal do YouTube. Mas se eu te perguntasse, por exemplo, o Elon Musk, ele faz parte do nosso canal do YouTube? Aí você poderia se perguntar, sim ou mais provavelmente não, e ele não é um integrante. Só que você poderia falar, professor, eu não consigo dizer se o Elon Musk daqui de casa, ele é ou não um integrante dessa nossa coleção. Ele é um integrante ou não do nosso conjunto. Ou seja, eu não tenho mais essa certeza relativa aqui. Só que como que a gente faz para ter essa certeza? Basta o administrador do canal
verificar na lista de pessoas que estão inscritas. Então, perceba, sempre que eu tiver esse condicionante em uma coleção ou agrupamento, isto é, eles estejam bem definidos e eu possa, com uma relativa certeza, determinar se eles são objetos ou não daquela determinada coleção, ela vai representar um conjunto, tá? Então essa é a primeira noção que eu preciso ter. Não é todo tipo de coleção ou de agrupamento que eu vou poder classificar como um conjunto. Vão ser somente aquelas onde eu tenho uma relativa segurança para informar se são ou não são elementos daquela determinada coleção ou agrupamento. Então, a gente vai iniciar o nosso segundo tópico aqui, tá certo, pessoal? No nosso segundo tópico, a gente vai falar sobre notação de conjuntos. Beleza, professor, no tópico um eu aprendi basicamente o que seria um conjunto, no tópico 2 eu vou aprender a notação. O que eu preciso saber sobre notação de conjuntos? Primeiro, pessoal, vocês prestarem atenção nesse pequeno conjunto aqui de alunos do Sniper da matemática do YouTube, eu comecei representando pelo A maiúsculo. O que que isso significa? Em regra, tá? Os conjuntos serão representados por letra maiúscula, tá certo? Por letra maiúscula. Enquanto que os nossos elementos serão representados por números, nossos elementos serão representados por números ou frases, desculpa, ou palavras ou letras minúsculas. Sendo que, um ponto muito importante, esse conjunto ele estará entre chaves. Como assim, professor? Estará entre chaves. Ele vai iniciar com esse símbolo e vai finalizar com esse símbolo. Nós vamos ter vários elementos aqui dentro. Então, tá? Quando eu tenho um conjunto, por exemplo, o conjunto A, que é o conjunto dos dias da semana, nós vamos representar ele pela letra A maiúscula, conforme a gente viu bem aqui. E os elementos, professor? Podem ser números, palavras ou letras minúsculas. Nesse exemplo hipotético, de dias da semana, eu tenho a segunda-feira, eu tenho a terça-feira, eu tenho a quarta-feira, e assim sucessivamente, tá? Não vou escrever todos aqui porque não é esse o objetivo, tá, senhores? Até o domingo. Então perceba, sempre que eu quiser representar um conjunto, eu vou iniciar aquele conjunto com uma letra maiúscula. Em seguida, eu vou colocar os seus elementos, que podem ser números, palavras ou letras minúsculas, entre chaves. E é claro, esses elementos, eles vão ser separados. Os elementos serão separados por ponto e vírgula. Se você perceber, foi exatamente o que eu fiz, ó. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Então, beleza, professor. Sempre que eu quiser representar um conjunto, eu vou fazer dessa forma? Sim. O conjunto será representado em regra por uma letra maiúscula. Eu vou iniciar com chaves. Vou colocar os elementos e separá-los por ponto e vírgula. Um outro exemplo que a gente poderia verificar
seria o das vogais. Conjunto das vogais. Professor, pode ser qualquer letra? Pode. Vou te dar um exemplo. Vou colocar o S de sniper aqui. Conjunto S. Conjunto é o conjunto. Que tipo de conjunto? Das vogais. Eu vou começar com chaves e vou colocar nosso A, ponto e vírgula, nosso E, ponto e vírgula, nosso I, ponto e vírgula, nosso O, ponto e vírgula, nosso U, fecha chaves. Então perceba, é bem simples montar os nossos conjuntos. Pessoal, essa daqui vai ser uma série de aulas sobre conjuntos, tá? A gente vai iniciar do conhecimento mais básico e didático possível sobre conjuntos e chegar num nível extremamente elevado. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de comentar e deixar o seu like, tá bom? Desde já, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.